a gente tem que descontar que não foi exigido, né? Mas eu achei a dupla de zaga bem postadinha. Qual que vai ser a dupla de Cleiton zaga contra o Sampaio Bahia? e Juninho foram bem no jogo. Vitão Sem e quem? comprometer. Juninho? No gol do Inter, no gol Vai que ser o Vitão Inter e Juninho, sofre, Vitão e Juninho. no gol que o Inter sofre, tem a falha do Antony. E o Cleiton Sampaio tá do lado dele e ele dá um mandrake, ele paralisa, ele fica esperando as coisas acontecerem depois da defesa do Não, Antony. mas aí não, Diogo, aí não. E aí tem, o cara vem nas costas dele, O vai goleiro ali... largou a mas bola no ali, pé acho do que centroavante o dos caras, não tem que botar a culpa, não tem como botar a culpa no zagueiro. Eu não tô Pra botando a frente. culpa, mas ele ficou parado. Ele, Não. no mínimo, não tava nem vendo que o cara tava atrás dele, o Barleta, pra com o corpo tentar impedir a passagem. O Juninho foi bem também, acho Dormiu. que Vitão gostou e dos Juninho, Cleiton apesar Sampaio? da lesão do Vitor Gabriel, né? Vai jogar o Juninho e Responde o Diogo, Vaguinha, Vaguinha. tu gostou do Cleiton Sampaio? Gostaste do Cleiton Sampaio? assim, em comparação com o Rojas, Não, em comparação com um zagueiro pro Inter. Pra jogar Não, quarta-feira. em comparação com o Rojo, aí... Ah, vai ser o Juninho. o Cleiton Sampaio não pode jogar no Inter, mas Tá bem. eu tenho que fazer a avaliação do que Sem ele, mais perguntas, meritíssimo. de como foi o jogo É hoje. certo que joga o Juninho e quarta. ainda descontei sim. que ele não foi exigido. Eu pergunto pro Vaguinha se o Cleiton Sampaio jogou bem ele. Na comparação com o Rojo, pô... Mas Mas é o eu Juninho... acho que a dupla de zaga é Juninho e Vitão, né? Vitão Vitão à e direita, Juninho, é à claro, esquerda, na Vitão ordem, pé esquerdo. Porque Vitão e o Juninho é o zagueiro que o Inter pretendia desde antes de tê-lo trazido, talvez um ano antes. É. E é um zagueiro que eu lembro de jogar boas partidas, inclusive pelo Bahia, estava lá na Dinamarca. Com o Roger. Com o Baiano Roger. Ele não explodiu na Dinamarca, senão ele teria ficado lá no mercado nobre da moeda euro. Se não explodiu é porque veio para cá. Mas eu gosto, Cristiano, do jeito dele, que é um zagueiro de boa mistura entre a força e a capacidade relativa de um bom passe. Menos que o Vitor Gabriel, mas muito mais que Rohel e muito mais que o próprio Cleiton Sampaio. Não, eu também acho que tem que jogar ele. Eu só fiquei na dúvida porque em outros momentos o Roger usou o Rojo, né? Mesmo tendo quando o Juninho já recuperado. Eu acho que joga o Juninho, tem que ser o Juninho. Mas esse jogo contra o Bahia é um jogo que vai exigir dele bastante essa questão da saída de bola, Isso. porque a gente viu hoje contra o Grêmio, o Bahia é um time que pressiona muito a saída. E... Posso dar um pitaco, Munari? Isso é Eu verdade. acho que o comportamento do Inter no jogo contra o Bahia, para início de jogo, vai ser um comportamento muito parecido com o adotado no Grenal da volta da decisão do Campeonato Gaúcho. Uma bola Vai esperar o longa Bahia. Muito perigoso. O Inter sem interesse nenhum, de sair jogando. bola longa lá na Perigoso. frente. Mas não é risco Pra quem? isso, Bola Vaguinha? lá. Mas se pois jo- é. se Jogar jogar não tem assim, vantagem nenhuma, né? Eu? Não. Não, é que foi estratégia, né? No mas o Grenal Grêmio era o foi Grêmio do estratégia. O Quinteiros Inter não que- quis a Que o bola. Ricardo Não, Mas o Matias Grenal, faz o esse Inter tinha pivô. 2-0 de se tu vantagem. fazes né, contra esse Bahia, tu vai perder o jogo. Com certeza. Porque o Grêmio do Quinteiros é um Grêmio horroroso. Tu acha que o Inter, se fizer isso, perde o jogo? O Bahia conseguiu perder pro Grêmio hoje, mano. Mas perdeu porque o mas juiz tem não uma tem, mobilização achou um pênalti, não também. existe. O Mas Grêmio não acho que não tem fez uma uma chance de questão, gol. né? mas Mas eu aí acho que tem uma empataria. questão de mobilização também, mas Vaguinha, não assim sei, como aí teve seria pro diferente de Inter jogo. hoje. O jogo do Bahia, o jogo do Inter é na quarta-feira. Tu acha que o Bahia hoje ia jogar a Vera com o Grêmio? Perigando daqui a pouco perder um ou outro jogador? Acho que não, eu acho que de certa forma pressionou o Grêmio, teve volume de jogo, teve oportunidade, mas não era. O jogo do Bahia é quarta-feira. É quarta-feira. Assim como eu também acho que não é um horror o Inter ter empatado lá com a lanterna do campeonato, porque a mobilização tá pra quarta-feira. Então, eu acho que vai ser outra. Não era bom pro anímico do Inter decidir a sua vaga de Libertadores contra o Bahia pela primeira vez dentro do Z4, num episódio em que no mesmo domingo o Grêmio tivesse saído do Z4. Então é um ponto de ouro. Mas se você trouxer para o desempenho e de novo ouvir um jogador ou um comentarista falar em desconcentração e coisas dessa natureza, num time de futebol de alto rendimento, com jogadores bem pagos, bem treinados, com as melhores condições de trabalho, escuta, desligado do quê, papai? Desligado do quê? É disso que você vive. É seu sonho de criança, 5 anos de idade, você queria viver de jogar bola. Hoje vive de jogar bola. Aí entrei dormindo. Como assim, cara pálida? Enfim. É que o Inter, por vezes, né, repete um pouco esse desligamento de alguns jogos. Os próprios jogadores do Inter citaram recentemente, foi primeiro o Fernando e depois o Vitão. Usaram o mesmo termo, inclusive. Parece que a gente espera quando a água vai bater na bunda. E o Roger falou na entrevista coletiva Sabe? hoje de novo, né? Não pode, Roger, né, Vaguinho? Roger falou, mas o que fazer, né? Tem tudo que o Maurício diz, tem tudo, tem estrutura, tem tudo. Tipo, E os caras não se ligam, sinceramente, eu não sei o que fazer. vamos Por isso combinar. que eu acho que contra o Bahia, ó,
Vai jogar balão lá pra frente, marca a saída de bola. Eu acho que vai ser isso. Quero propor uma outra questão de Inter para os meus diletos comentaristas aqui. O Inter teve mais uma lesão muscular. Isso é pelo excesso de jogos, algo que a gente tem que daqui a pouco analisar do trabalho que está sendo feito também de preparação, enfim, o que a gente pode diagnosticar desse aspecto, meu caro Munari? Eu acho que o excesso de jogos nesse caso não é, né? O Matias foi o 4º jogo dele. Né? Foi na sequência? Foi, mas ele não vinha jogando. O Borré, ele se lesiona entrando no segundo tempo de um jogo contra o Juventude. Ele já era reserva do Valência. O Borré não vinha tendo uma sequência grande quando sofreu a lesão. Mesmo o Carboneiro lá atrás também não era um jogador que vinha fazendo muitos jogos, né? O Vitor Gabriel até fez no Gauchão. O Vitor Gabriel jogou todas as partidas. Mas, assim, é que esse calendário é destruidor, né? Não tem muito o que fazer, não consegue. Ano passado se discutiu muito a questão da academia, né, da musculação, que não fazia a comissão técnica anterior e que o Paixão fazia. Não tem tempo do Paixão fazer agora. Como é que tu vai fazer musculação? Se tu jogou na quarta, na quinta tu descansa, na sexta tu já se prepara para jogar sábado ou domingo, depois descansa na segunda, na terça se prepara para jogar quarta de novo. Então, assim, tá todo mundo no limite, mas chama atenção que o Matias não teve essa sequência maluca de jogos. O Inter em 3 semanas perdeu os 3 centroavantes. Em 3 semanas, perdeu os 3 centroavantes. O Grêmio perdeu os laterais direitos também, tá? Feia coisa. No caso do Ricardo Matias, para mim tá muito claro que era um jogador que estava num outro universo, não era um universo assim tão de competição, de pressão. Uma coisa é jogar sem TV em cima, outra coisa é estádio cheio, pressão, é o Maurício dando um pau depois do jogo, é no sala de redação a gente cobrando, é outra pressão. Isso interfere no desempenho físico. E o fato dele ter jogado em sequência tantas vezes, sem a rotina do futebol competitivo, eu acho que isso pode ter trabalhado. Por isso que ele não devia ter jogado hoje. Não devia ter jogado hoje, mas enfim, jogou. E se o Inter tiver a oportunidade de ter o Borré, melhor. Se não tiver, acho que o Inter sim deve discutir o Wesley na frente. Seria a dúvida Wesley na frente ou Luca? Gustavo Prado na esquerda, olha, enfim, acho que o Vitinho, não sei se o Vitinho entrou mal hoje no jogo, né? Com uma proteção na mão e entrou mal. O Bruno Tabata Pode ser, não foi, tem problema. No primeiro tempo, melhor comparado aos demais, e é um cara que estava naquele melhor momento que o Vaguinha citou, ele chega a tomar a posição do Gabriel Carvalho por uma sequência boa, poderosa. Quando é que foi que o Roger deu entrevista, Vaguinha? Me ajuda? Que ele disse o seguinte, olha, a única posição no time em que ainda está em aberto é esse lado direito aí que ele falou. Primeiro do Gabriel Carvalho, depois falou do Tabata, que os dois tiveram problema de lesão, e que daqui a pouco o Vitinho estava ali, não teve também sequência. Ele perdeu os 3 que ele usava ali, Eu acho que ele falou isso no meio da semana, se eu não estou enganado. Ele teve lesionados o Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e o Vitinho. Ele foi tendo que buscar uma outra alternativa. O colombiano que veio do Racing... Carboneiro também. Tá perdido até agora, não voltou, né? Então acho que o Inter tá com essa dificuldade e isso bom. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Inter vai jogar com 3 volantes. Não, tudo bem, mas e na frente? A minha dúvida é... Luca ou Wesley? Luca ou Wesley. E aí... Gustavo Prado na esquerda. Se o Wesley for centroavante, Gustavo Prado joga. Se o Wesley for extrema, joga o Luca. Mas aí tem o Gustavo Prado tá fora do jogo. Porque o Prado, e o Roger até falou depois do jogo contra o Maracanã, que o Prado prefere e se sente melhor jogando pelo lado esquerdo. Porque ele puxa pra dentro pra fazer o gol que fez hoje, né? Isso. O gol da conchinha lá da Mas banana. o gol de hoje não escala ele pro jogo da quarta-feira? Deveria. Poderia colocá-lo, sim. O jogo contra o Mirassol também ele foi muito bem. Com Borré ou sem Borré, eu jogaria com ele de qualquer forma. Daqui a pouco é a Lei Guerrinha, né? É que o que me chama a atenção nisso... O jogo com o Mirassol, o Gustavo Prado já é personagem. Hoje... Ele fez o gol, né? Que foi anulado ali por centímetros. Ele ajudou bastante, tá? Exato. Ele marca. Ele ajudou bastante na marcação. E ele é um jogador que na Ferroviária, que o Inter contratou na base, ele jogava mais por dentro na Ferroviária. Então ele consegue jogar por dentro também. O que eu fico na dúvida se jogar o Prado na esquerda, ou se jogar o Prado, porque o Roger prefere o Prado na esquerda. O Wesley vai ser o centroavante. Como ele usa sempre um volante aberto, ele teria que abrir o Bruno Henrique. Mas ele usa o volante aberto quando tá com 3, né? Sim, dentro da ideia que ele vai jogar com 3. Não, eu não jogaria com 3, mas se ele for jogar com 3 e aí tiver que abrir o Bruno Henrique na direita, eu acho que é pior ainda quando tu abre o Thiago Maia na esquerda. Porque o Bruno Henrique seria um jogador nessa ideia que se der certo, porque lembra aquele negócio? O treinador não pode brigar com o que o campo diz e o comentarista não pode casar com a tese.
Logo, se esse trio de meio-campistas, volantes, ou o que a gente queira chamar, abóboras, caranguejos, o nome que você queira dar, se jogar bem, o microfone vai abrir para dizer que jogou bem. O problema não é você defender a tese contra o fato, mas o fato é que esse meio-campo tranca a rua. Esse meio-campo traz o adversário do outro, o adversário, para dentro do seu campo. E nesse caso, se houver mesmo os tais 3 volantes, ou como queiram chamar, o algoritmo, o alfa, o beta, o gama, um deles vai ter que marcar o Juba. O lateral esquerdo do Bahia, Lucianinho, é um ex-atacante adaptado ao lateral esquerdo. Ele é um jogador de muitas assistências nesse Bahia e é o cara que trama com o Pulga, que tem sido a maior individualidade do Bahia. Joga pela Então esquerda esse ali, né? volante abre para lá e muita oração. E esses caras não conseguiram jogar hoje contra o Ronald e contra o Gustavo Martins. Que foram muito bem, inclusive. Mas você Foi acha muito que eles bem no não jogo. conseguiram Acho que jogar, eles não Vaga? jogaram, Vaguinho. Acho que O Bahia não. teve 3 chances Ia claras no perder o primeiro jogo! tempo. Tá, mas Teve o muito jogo Mas aí é fez só o nenhum resultado gol. final. Volume de jogo. Inclusive, eu acho que acaba a Vaguinha. discussão. Secando! O Vaguinha tá magoado com o Bahia.